O Supremo Tribunal Federal voltou a colocar em pauta a questão da chamada revisão da vida toda, um mecanismo que até pouco tempo atrás dava aos segurados do INSS a possibilidade de escolher a regra mais benéfica para o cálculo de suas aposentadorias. Na última quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025, o ministro Dias Toffoli tomou uma decisão que adiou a análise de recursos relacionados ao tema, transferindo o julgamento do plenário virtual para o plenário físico. Com isso, ainda não há uma data definida para a retomada das discussões, o que mantém em suspensa aposentados e especialistas que acompanham o caso. A revisão da vida toda, que já foi derrubada pelo STF em março de 2024, permitia que os beneficiários do INSS recalculassem seus benefícios levando em conta todas as contribuições feitas ao longo da vida, incluindo os salários anteriores a julho de 1994. Essa possibilidade era especialmente vantajosa para quem tinha contribuições altas antes desse marco temporal, mas viu o valor de suas aposentadorias reduzido pela regra de transição instituída na reforma da Previdência de 1999, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Na época, a reforma introduziu o fator previdenciário e passou a considerar apenas as contribuições realizadas após julho de 1994 para o cálculo de benefícios, o que acabou prejudicando muitos trabalhadores. Agora, os recursos em análise no STF buscam esclarecer pontos pendentes após a decisão que anulou a revisão. Entre as questões em debate está a situação de quem já havia obtido o recálculo do benefício com base na tese da revisão da vida toda antes de sua derrubada. Será necessário devolver os valores recebidos a mais? Além disso, os ministros avaliam se a decisão contrária à revisão deve ser totalmente anulada ou se haverá um marco temporal para sua aplicação, definindo a partir de quando ela passa a valer de forma definitiva. Votos já apresentados e posição dos ministros. Antes de Toffoli solicitar a transferência do julgamento para o plenário físico, 4 ministros já haviam se manifestado no ambiente virtual: Cássio Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Todos votaram pela rejeição dos recursos apresentados e sinalizaram que não haveria a necessidade de cobrança de valores pagos aos segurados com base na antiga tese da revisão. Quando o julgamento for retomado, esses ministros poderão manter suas posições ou ajustar seus votos, dependendo do andamento das discussões no plenário físico. O relator do caso, ministro Nunes Marques, foi enfático ao defender que o INSS não deve exigir a devolução de recursos recebidos pelos aposentados até 5 de abril de 2024, data que marca o fim da validade da revisão da vida toda. Em seu voto, ele afirmou: não terão sucesso tentativas do INSS de cobrar segurados ou seus sucessores por valores recebidos a maior com base em decisões judiciais que aplicaram a revisão da vida toda até essa data. Para Marques, os recursos em análise devem ser rejeitados por questões processuais, encerrando de vez a tramitação do tema no STF e evitando novos questionamentos no futuro. Nos bastidores, outros ministros também indicaram que não veem com bons olhos a ideia de exigir a devolução de valores, uma medida que poderia gerar insegurança jurídica e prejuízo financeiro a aposentados que confiaram em decisões judiciais favoráveis à época. Críticas e embates no julgamento. Nunes Marques aproveitou seu voto para rebater críticas feitas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM, uma das partes envolvidas na ação. Segundo o ministro, a entidade chegou a insinuar que o STF estaria enfrentando um combate eterno ao tratar do tema, uma postura que ele classificou como inadequada. A embargante voltou a advertir esta corte, sugerindo algo que chamou de combate eterno, escreveu o magistrado, demonstrando seu desagrado com a abordagem da CNTM. O que mudou com a decisão de 2024? A decisão do STF em março de 2024 marcou o fim da revisão da vida toda ao estabelecer que o fator previdenciário deve ser aplicado obrigatoriamente no cálculo das aposentadorias, eliminando a opção de escolha por uma regra mais favorável. Com isso, o cálculo dos benefícios passou a seguir um padrão claro. Para segurados anteriores a 1999,
aplica-se a regra de transição da reforma de 1999, que considera 80% dos maiores salários de contribuição ao longo da vida, mas exclui os valores pagos antes de julho de 1994. Para quem ingressou no INSS após 1999, o cálculo utiliza o fator previdenciário e a média simples de todos os salários de contribuição, sem descartar períodos específicos. Essa mudança sepultou a possibilidade de aposentados recuperarem valores maiores ao incluir contribuições antigas, uma esperança que havia sido reconhecida pelo STF em 2022, mas que acabou revertida 2 anos depois. Impactos e o que esperar. A discussão sobre a revisão da vida toda reflete um dilema maior. Como equilibrar os direitos dos segurados do INSS com a sustentabilidade financeira do sistema previdenciário? A decisão do STF de 2024 foi vista como uma vitória do governo e do INSS, que defendiam que a revisão geraria um impacto bilionário nos cofres públicos. Por outro lado, aposentados e advogados especializados lamentaram a perda de uma alternativa que poderia corrigir distorções em benefícios calculados sob regras menos favoráveis. Com a transferência do julgamento para o plenário físico, o STF terá a chance de aprofundar o debate, quem sabe, trazer mais clareza a pontos ainda em aberto. Enquanto isso, milhões de brasileiros que acompanham o caso permanecem na expectativa por uma solução definitiva. Fique de olho nas próximas movimentações deste processo, pois ele pode trazer reflexos importantes tanto para a segurança jurídica quanto para o bolso dos aposentados. Até a próxima atualização.